Vamos fazer uma apresentação do ensino médio. Ensino médio é o antigo colegial, né? É o normal antigamente, que compreende normalmente de 15 a 18 anos, 15 a 17 anos, né? Essa é a idade mais ou menos que os alunos têm. Então eles já são jovens, já são mais autodidatas, etc. Já aprenderam a estudar, já praticaram o hábito de estudo, etc. É bom entender agora o que é fundamental desenvolver nessa fase da vida deles. A primeira coisa é desenvolver essa responsabilidade pessoal pela própria vida, né? Inventaram essa história de que o adolescente vai ficar adolescente até ele resolver virar adulto, né? Às vezes o cara quer virar adulto com 30, 40 anos, vai ficar mamando no pai até lá. Mas antigamente o adolescente virava, não existia o adolescente, a criança virava adulto assim que começava a trabalhar, às vezes com 12, 13 anos. Eu acho que isso não é o que acontece agora. Mas é importante entender que a criança já tem uma certa maturidade, no caso o jovem tem uma maturidade para ser protagonista da própria vida. Então a primeira ideia é essa ideia do ser protagonista. O que é ser protagonista? Assumir um controle, né? Essa é uma parte do ideal de vida dele, da parte física, mental, social e espiritual. Depois, a ideia do colégio, desenvolver a inteligência e o caráter. As regras do colégio, eu vou falar das regras, o currículo, como é que ele é dividido, os 4 Cs, o projeto de vida, que é importante ele ter, e depois o material didático, tá bom? Vamos dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor o que nós estamos falando. Mais um, pronto, beleza. Então vamos começar com essa ideia do ser protagonista, tá? Vamos centralizar isso aqui, ser protagonista. Muito bem. Ser protagonista. Da parte física, né? Como é que você desenvolve a sua saúde física? Aqui está uma foto do Michael Phelps, né? Esse Michael Phelps, com 6 anos, ele fez a meta de ir para a Olimpíada com 16 para tentar bater o recorde do Mark Spitz. Aí começou a treinar, etc. Então, o que é fundamental para desenvolver a parte física? Ter uma alimentação saudável, praticar exercícios e dormir 8 horas por noite, né? Tem adolescente que diz que precisa de um pouco mais, mas 8 horas normalmente é o suficiente. Menos que isso é ruim, né? Tem adolescente que fica de madrugada na internet, depois dorme, acorda cedo, aqui vem dormir na escola. É um absurdo. Então, controlar essas 3 coisas para ter saúde, né? A base de tudo é a saúde física. Então, alimentação, exercício mais prático, mais simples. Se você não tem academia, é fazer uma caminhada. Caminhar na rua, né? Chamar um amigo, levar o cachorro para passear, mas caminhar. O caminhar, ou correr depois, ou fazer outros esportes, né? Lógico que tem natação, tem vários outros. Mas o caminhar seria o mínimo, tá bom? Depois, a parte mental. Parte mental é o desenvolvimento da cabeça, né? Que está o Leonardo da Vinci, vamos dizer, considerado um dos caras mais inteligentes que existiu. Então, estudo disciplinado. Estudo disciplinado o quê? Ter um horário para estudar e estudar todo dia, com disciplina. Explicar as suposições, aquela ideia de ensinar o que você aprendeu. Ah, eu acho que eu sei. Então explica. Ah, eu não sei explicar, então você não aprendeu. E a outra ideia é aprender ensinando e fazendo, né? Esse ensinando está ligado com esse explicar as suposições. Isso serve para uma conversa, serve para um debate, serve para o estudo, serve para tudo. O desenvolvimento mental passa por tudo isso. A leitura de um livro, explicar o que você entendeu. Uma ideia, um parênteses aqui interessante, né? Se usa a literatura para humanizar a profissão médica. E é interessante. Várias pessoas leem o mesmo livro, cada um tira conclusões diferentes. E todas as conclusões, muitas vezes, um ouvindo a conclusão do outro, a pessoa aprimora a parte humana dela, né? Isso está acontecendo na Unifesp, em São Paulo. Literatura como processo de humanização. Então, está aqui nessa ideia de explicitar suposições. Você explicar ou explicitar, né? É você explicar o que você entendeu do livro para o outro e o outro pensa diferente de você.
A parte social, né, que é a famosa inteligência emocional, o socioemocional. Então aqui são quatro coisas, né, que estaria assim na educação, vamos dizer que o Goleman fala da educação da inteligência emocional, mas ele não explicita na prática como é que a gente faz. Então, a primeira ideia é desenvolver a autoconsciência. Você perceber quais são suas qualidades, quais são seus talentos, quais são seus defeitos, qual que é o seu temperamento, você conhecê-lo, que é aquela base por onde você vai moldar o seu caráter. Depois a motivação, são os motivos que te levam a viver, né? Que motivos que você tem para aprender as coisas, que motivo você tem para cuidar da saúde, para desenvolver a mente, etc. A autorregulação seria a disciplina, fazer primeiro o mais importante, não perder tempo com coisas que não têm importância, que não têm urgência. É o desperdício do tempo que você tem que fazer com as coisas importantes. Tirar o tempo que você gasta, que você desperdiça na internet, nos vídeos e tal, e usar esse tempo para conversar com as pessoas, para fazer esporte, para estar com os outros. Não tenho tempo. A gente tem o tempo para fazer o que é importante. Empatia é treinar a compreensão. É fundamental isso. Aqui está uma foto de um cara que viveu tudo isso aqui, tá? Nelson Mandela, tá bom? Depois a parte espiritual. Aqui está uma figura da Madre Teresa de Calcutá, mas a ideia do serviço, da consciência e do sentido da vida. Então, o que é consciência? Aquela vozinha que te fala, olha, faça isso, esse é o certo, né? Então, a gente ouve essa voz, o que a gente tem que fazer? Seguir essa voz. Conforme a gente segue essa voz, em cada vida particular, a gente vai descobrindo o sentido da nossa vida. Sempre o sentido da nossa vida é um serviço aos outros, né? E como é que a gente descobre esse sentido? Vivendo a nossa consciência, obedecendo a nossa consciência, certo? Depois a outra ideia básica, né? Desenvolver inteligência, que é através do estudo, que nós falamos lá em cima, desenvolvimento mental, parte emocional, socioemocional, as várias inteligências, né? E depois o caráter. Como é que se desenvolve o caráter? Desenvolve através das virtudes humanas. Eu pus aqui algumas que são necessárias para essa fase do ensino médio, né, básicas, né? Outras também são. As virtudes da ordem, da responsabilidade, do respeito aos colegas, né? Essas virtudes poderiam se acrescentar a laboriosidade, o trabalho bem feito, a lealdade aos colegas, que está ligado ao respeito. Mas vamos procurar ter uma vida ordenada, com horários, etc. Responsabilidade perante os nossos deveres, deveres familiares, deveres de estudo, que seria o nosso trabalho, deveres sociais com o nosso amigo, nossa família, e deveres espirituais com Deus. E depois a ideia dos esportes. Os esportes são uma boa alternativa para a gente viver todas essas coisas aqui de equilíbrio, né, e desenvolver o caráter. Se você não faz esporte, normalmente você vai ter uma vida muito parada. E essa vida parada vai te tornar mais mole, mais introspectivo, mais até meio egoísta, sabe? Você vai ficar pensando muito em si. O esporte fomenta a competição, uma competição saudável, fomenta o estar com as pessoas, fomenta a saúde física, né? Uma coisa para se pensar. Que esporte que você poderia fazer nessa fase, vamos dizer assim, meia puxada da tua vida? Meia puxada comparada com as anteriores, né? Depois vai complicar mais. Com relação ao colégio, tem essas três coisas, tá? A pontualidade para chegar na aula, para voltar para a aula, o respeito aos professores e aos colegas e o estudo diário. Se o aluno não está disposto a isso, olha, não compensa ficar no colégio. Eu aconselho que vá trabalhar com o que sabe para ver que depois ele tem que voltar a estudar. Seja no colégio, seja por conta própria, mas é fundamental que ele tenha esse estudo diário. Esse é o trabalho diário. Você não vai trabalhar só quando você tem vontade, tá certo? Depois, o que é o currículo? Né? O currículo do ensino médio ele é dividido assim, olha, aqui em Ribeirão acontece isso com muitos colégios. Em 2 anos se dá todo o conteúdo, né? Aqui eu já cheguei na parte do conteúdo. Vamos aqui nessa sequência aqui. O primeiro estágio, a comunicação, a motivação e a autoestima. O que é a comunicação? Aprender a ouvir, falar, ler e escrever.
A ideia é que você consiga contar o que você aprendeu, leia um pouco todo dia, escreva as redações propostas no portal e na sala de aula para treinar a escrita e treine essa comunicação. A motivação é quais os motivos que você tem para aprender. É fundamental isso. Muita gente desanima e fala, por que eu vou estudar? Se não vira nada depois. Você vai estudar para desenvolver sua cabeça, para aprender a pensar, para aprender a resolver problemas, né? Isso é fundamental. Se você não fizer isso, você vai ficar um cara, vamos dizer, superado, que vai obedecer os outros, que vai ser levado pela massa, tá? E a autoestima? A autoestima é você exercitar o que você sabe que é certo, a gente viu lá atrás, e você vai criando essa autoestima, você vai confiar. Você se propõe a fazer um esporte, você continua no esporte, vai crescer em autoestima. Você se propõe a estudar todo dia, estuda todo dia, vai crescer sua autoestima. Não adianta ficar em frente ao espelho falando, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Você não vai ficar bom desse jeito, tá? Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, como a gente falou ali atrás, as virtudes. Ordem, responsabilidade, perseverança e paciência, né? Paciência por quê? Porque tudo que vale a pena custa, dá trabalho, né? Paciência é saber padecer até alcançar a meta. Depois, a terceira etapa, o aprender, aprender a aprender, que é aprender as técnicas de estudo, e aprender a fazer provas. Ah, por que eu tenho que fazer prova? Porque a sua vida vai ser assim. Concurso público, faculdade, vai ter que fazer prova. Então treine fazer provas. Treine a manter a paz, manter a segurança, estudar com antecedência. Você vai se preparar porque a vida vai te exigir que você aprenda depois sozinho, né? E eu quero entrar no Banco Itaú, vou ter uma prova para entrar no Banco Itaú. Agora eu quero mudar, eu quero montar uma loja do Starbucks. Vou ter que aprender sobre franquia, ver se vale a pena, aprender economia. Então tudo você vai ter que aprender. Então a ideia é aprender a aprender sozinho e depois aprender a fazer provas para as provas que a gente vai ter na vida, tá? Depois a última ideia do conteúdo que eu estava me adiantando, né? Todo o conteúdo é visto em 2 anos e ele é aprofundado no 3º ano. Então a gente tem o livro 1 e 2 de cada matéria no 1º ano, o livro 3 e 4 no 2º ano e o livro 1, 2, 3 e 4 no ensino médio, no 3º ano, tá? Que é o pré-universitário. É bem puxado, tem o caderno de classe, mas a ideia é estudar um pouco todos os dias. E aí você vai aprender de verdade e vai passar no vestibular que você quiser. Se você aprendeu a aprender, você não precisa nem mais de colégio, você compra esse material didático num sebo, estuda sozinho e aprende. Se você não passou no vestibular até hoje, faz isso. Não fica assistindo muita aula. Estude sozinho com um bom material didático. Tá bom? Depois a ideia do projeto de vida, né? Esse projeto de vida envolve o desenvolvimento socioemocional, a ideia do empreendedorismo, da empregabilidade, da educação financeira. Tem essa metodologia aqui que serve de base para a gente, mas a ideia é que vocês pensem nesses aspectos todos, tá? Vocês já têm a base que vocês tiveram no Fundamental 2 inteiro, esse desenvolvimento socioemocional. Empreendedorismo é você enxergar os seus talentos, onde é que você gostaria de empreender. A empregabilidade é você ver dos seus talentos, né, necessidades humanas que poderiam pagar pelos seus talentos. E depois a educação financeira, né, isso vai fazer parte do currículo do colégio mesmo, é uma parte de te ensinar a trabalhar com dinheiro. É fundamental essa ideia. O material didático, como eu falei para vocês, é um material do poliedro, ele é super completo, vale a pena vocês conhecerem. Se vocês vierem aqui no colégio, eu tenho material aqui para mostrar para vocês. Ele é muito bom. Ele é feito mais ou menos assim. Uma leitura inicial, uma exposição da matéria, exercícios resolvidos, exercícios propostos, uma parte de revisão daquela matéria, né, que faz parte dos exercícios de casa, você fazer essa revisão. Exercícios complementares, textos complementares, se você ler se quiser, e depois, se você tiver curiosidade, filmes, livros que você poderia ler para complementar aquele conteúdo. Então é uma coisa bem abrangente e bem completa. Aqui está um quadrinho resumo só para vocês entenderem, olha. Mais ou menos metade dos alunos do ITA
são aprovados pelo sistema poliedro. Tá? Do IME, são 180 vagas, aqui estão aprovados 130 vagas. Então, esses dois são os vestibulares mais difíceis do Brasil. Tá? O do ITA e o do IME, são específicos. Instituto Tecnológico da Aeronáutica e Instituto Militar de Engenharia. Aqui, a USP da Medicina da USP se aprovou 130 o ano passado, pegando Ribeirão e São Paulo. Então, são 280 vagas, 130 vagas foram sistema poliedro. O sistema poliedro é o sistema que tem em São Paulo, São José dos Campos e Campinas, e nas outras escolas parceiras. Nós somos escola parceira. Aqui tem o site do sistema poliedro, se vocês quiserem conhecer, né? Visitem que vocês vão ver que é bem completo. Lá vai falar entrevistas com as pessoas que passaram no vestibular, etc. Tem Olimpíadas, simulados, um material muito bom. Depois a ideia das avaliações. A gente tem o grupo 1 e o grupo 2, né? Então, o grupo 1 são 4 matérias, o grupo 2 são outras 4. Aqui está Física, Matemática, História e Inglês, depois Português, Biologia, Química e Geografia. Então, cada 15 dias você repete essas provas, né? Então, cada semana você faz uma dessas. Qual que é a ideia disso? Treinar e fazer provas. Depois tem um simulado por mês, que normalmente é no sábado, né? Depois tem os simulados do poliedro, que revisam o sistema do Enem, o sistema da FUVEST, esses são a nível nacional, para a gente saber a classificação do nosso colégio. Aqui é para a gente ter uma noção de como a gente está mesmo, né? Vou botar a ideia aqui da pessoa se olhando no espelho. E também tem o concurso, né? Um concurso de bolsas que vocês fazem para conseguir os descontos das mensalidades. Tá? Essa é a ideia do sistema do ensino médio. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem de novo uma visão global de tudo. Ficou longo, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Opa, fiz ao contrário, ajustar para a tela. Ajustar para a tela, pronto. Tá bom? Aqui é uma visão global do que nós falamos. Eu atendo vocês pessoalmente para explicar tudo isso, tá? Mas aqui é bom se vocês assistirem isso, né? São aqui 17 minutos. Vocês vão ter uma noção boa antes de sair de casa. Depois vocês vêm aqui só para tirar as dúvidas, ok? Até a próxima, gente.